Caio Vinícius da Silva Borralho finalmente chegou no top 5 da divisão dos pesos médios do UFC. Chegou muito bem chegado. Caio Borralho estreou no UFC em abril de 2022. Ele entrou via Contender, evento classificatório para o UFC, da qual ele participou por 2 vezes, tendo vencido o primeiro contra Aaron Jeffrey por decisão unânime e o segundo contra Jesse Murray por nocaute técnico via socos. Caio Borralho é um daqueles caras diferentes. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje eu pergunto a você qual é a luta origem de Caio Borralho e dificilmente você vai conseguir me explicar se ele é oriundo do karatê, do kickboxing, do boxe, do judô ou do jiu-jitsu. E a intenção da Fight Nerds é essa. Se eu não estiver enganado, quando o Caio Borralho chegou em São Paulo, um dos primeiros lugares, se não o primeiro lugar, onde ele se juntou com lutadores de MMA da elite para treinar foi a Vila da Luta, acompanhado por Demian Maia. A partir daí, ele ficou variando seus treinos entre treinos de boxe, treinos de jiu-jitsu, etc. Até que conheceu o seu hoje mentor, Pablo Sucupira, e junto com ele fundou a Fight Nerds. Até pouquíssimo tempo atrás, o que se ouvia da torcida brasileira era que as lutas de Caio eram muito chatas, muito pouco definidas e ele não finalizava ninguém, tampouco nocauteava. Galera, é aqui que mora a paixão, é uma injustiça tremenda. O Caio estreou no UFC em abril de 2022. O Caio acumula em 2 anos de UFC 7 vitórias, sendo 5 por decisão unânime e 2 pela via rápida. E ontem, 24 de agosto, provavelmente nós tivemos a prova de que a maneira que Caio adotou, junto com sua equipe, de enfrentar seus adversários até então, estava totalmente correta. Caio Borralho ontem venceu ninguém menos do que um top 5 da categoria, Jared Cannonier, que já bateu de frente com os caras mais perigosos da categoria. Aqui eu tô falando de Israel Adesanya, Robert Whittaker e Sean Strickland. Nenhum dos 3 fez o que Caio Borralho conseguiu fazer com Jared Cannonier. O Caio dominou a luta, aplicou um belíssimo knockdown ao final do 5º round e por pouco não definiu a luta como nocaute técnico. E eu digo isso porque assim que Caio Borralho aplicou o knockdown no Jared Cannonier, deu a impressão de que a luta estava entregue. Eu me arrisco a dizer que se Caio levantasse os braços e saísse comemorando, o juiz interromperia a luta e daria a ele como vencedor. Mas isso não interessa. A gente está aqui para falar do seguinte, ó. A Fight Nerds, de fato, é uma potência no MMA brasileiro. Estão andando em bloco e colocando todos os seus talentos para escalar as categorias a qual pertencem. E aqui eu falo principalmente de Jean Silva, Maurício Ruff e Caio Borralho. Uma vez eu estava assistindo o podcast do Joe Rogan e vi o Gordon Ryan falando algo sobre você colocar caras fortes contra nerds numa ilha. E a teoria dele é de que no início os nerds apanhariam, mas em breve eles dominariam toda a ilha porque os nerds seriam mais inteligentes a ponto de acharem ferramentas para chegar ao domínio do local de maneira mais inteligente. Provavelmente Gordon Ryan não chegou a essa conclusão sozinho. Ele vem acompanhado de John Danaher, que é como se fosse um nerd das artes marciais, só que totalmente voltado para o grappling. Se nós fizermos um paralelo entre a metodologia de John Danaher e o que a gente tem hoje no MMA nacional, eu diria que não há ninguém melhor para que a gente coloque em perspectiva do que o head coach da Fight Nerds. Aqui eu tô falando de Pablo Sucupira, um cara que eu já recebi no ConnectCast e que ficou muito claro para mim que a metodologia dele é vencer de forma inteligente. O conceito importa mais do que a própria técnica. Conceitualmente falando, eu, Alexandre, hoje olhando para os 3 principais expoentes da Fight Nerds, eu não sei te explicar de qual luta eles são oriundos. Qual é a luta de Maurício Ruff, qual é a luta de Jean Silva e qual é a luta de Caio Borralho. Agora vamos dar uma olhadinha nos números do Caio Borralho para que a gente chegue a uma conclusão de quem é esse cara que a gente está falando. Caio Borralho enfrentou Michal Oleksiejczuk e ganhou por mata-leão. Caio Borralho lutou com o grappling Paul Craig. Paul Craig, sim, que muitas pessoas depois de nocauteado podem ter falado que era um frango, mas vamos lembrar um pouquinho que Paul Craig finalizou Maurício Shogun, nocauteou André Sergipano e finalizou Magomed Ankalaev. Sim, Magomed Ankalaev, que hoje é o contender número 1 na fila para enfrentar o Alex Poatan nos meio pesados. Contra um cara agressivo como o Jared Cannonier, um cara contundente que costuma bater e deixar sua marca, o Caio fez um trabalho incrível. Tomou o controle de distância para si, atingiu o adversário com bons jabs, teve um corte enorme no seu olho, se eu não me engano, no 2º round da luta, mas ainda assim conseguiu dominar a luta e chegar no 5º round, que na minha contagem estava 3-1. Claro que a gente pode discutir aqui se estava 3-1 mesmo, se estava 2-2, mas o que interessa é que no 5º round
não se deixou dúvidas. Caio Borralho aplicou um ótimo knockdown em Jared Cannonier e o resto a gente viu como aconteceu. Das 7 lutas de Caio Borralho desde a sua estreia no UFC, 2 foram pela via rápida e 5 por decisão unânime. Nunca uma decisão dividida. Então, seja muito bem-vindo ao top 5 do peso médio Caio Borralho, que chegou e chegou muito bem. Isso se deve não apenas pela consistência da performance de Caio Borralho, mas por uma característica muito clara, que é Caio entende o jogo da atenção e ele sabe fazer com que os holofotes fiquem virados para ele, dentro ou fora do cage. Nas últimas 2 lutas de Caio Borralho, contando com a de ontem, ele não pegou o microfone apenas para agradecer. Ele simplesmente deixou claro qual seria seu próximo passo na categoria. E foi atendido. Ontem ele deixou claro que o seu alvo é Dricus du Plessis. Então, galera, se ele não pular direto para o title shot, ele tem mais uma luta a fazer para que lá ele consiga chegar. Que luta seria essa? Robert Whittaker já tem compromisso marcado com Khamzat Chimaev. Sean Strickland dificilmente vai queimar o cartucho porque ele já tem tipo que uma história a ser discutida com o atual campeão da categoria. Nusardine Imavov, quarto do ranking, já tem compromisso marcado em 28 de setembro com Brendan Allen. Marvin Vettori vem de derrota para Jared Cannonier. Não faz sentido nenhum, na minha opinião, o Caio enfrentar ele. Então sobram pra gente 2 opções de futurologia pra gente brincar aqui. A gente tem o Samurai Maluco, que alega estar vindo do meio pesado para o peso médio, para começar ali a buscar a sua oportunidade pelo cinturão dos pesos médios. E aqui eu tô falando do Jiri Prochazka. E temos o 8º colocado do ranking dos pesos médios, que apesar de, na próxima atualização de ranking, estar abaixo do Caio Borralho, eu acredito muito que seria uma luta a ser vendida, muito querida pelos brasileiros e pelos não brasileiros também. Aqui eu tô falando de Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, que vem de revés em suas últimas lutas. Seria uma luta muito boa para ser vendida, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Galera, eu acho que enfrentando mais um desses 2 oponentes aqui citados, ou qualquer um outro do peso médio, Caio Borralho já está na cara do gol para daqui a pouco estar disputando um title shot. E um outro ponto é que definitivamente a gente não pode deixar de reconhecer que esse cara tem feito um trabalho sensacional, há muito tempo deixou de ser promessa. E é bom a gente ficar de olho em todo mundo que vem da Fight Nerds, tentando aprender alguma coisa com eles. As lições que eu tiro pra mim da trajetória do Caio são as seguintes: conceito vale mais do que técnica. Se você não deixa claro onde você quer chegar, qualquer caminho lhe serve, e o Caio vem deixando claro qual é o caminho que ele quer trilhar, e conseguiu. E a época dos treinos sangrentos, onde o mais brabo da academia é o mais brabo no ringue, que treino duro, é luta fácil, acabou. Digo isso porque Caio, agora em agosto, completa 27 meses de UFC, num total de 7 lutas, o que totaliza quase uma luta a cada 4 meses. É uma ótima média. E para que você se mantenha nessa média, escolhendo boas lutas e conseguindo trilhar um caminho, é necessário treino inteligente, vitórias e saber o que falar quando tiver com o microfone na mão. Então, se você ainda acha que Caio Borralho é um lutador chato, um cara que não empolga e que não merecia estar onde está, eu lamento te informar, mas eu acho que você não entende absolutamente nada de lutas. Mas e você acha que eu estou errado? Quem será o próximo adversário de Caio Borralho? Ele tem feito a melhor trajetória possível? O que pode melhorar? Comenta aqui, deixa clara a sua opinião. Essa foi só a minha, eu queria muito saber de você o que você concorda e o que você discorda aqui. Beleza? Abraço.